sétimo ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula, né? Estamos aqui novamente reunidos para darmos continuidade ao nosso assunto que paramos anteriormente, né? Mas antes de tudo, continuo pedindo vossas orações. Orem aí ao Deus de vocês, que eu vou orar ao meu Deus. Se tem que orar para o mesmo Deus, melhor ainda. Então vamos orar juntos a Deus, para que tudo isso passe logo, gente, porque eita saudade da minha sala de aula, viu? Pense saudade da sala que eu tô. Não vejo a hora, minha gente, disso aqui passar. Em nome de Jeová vai passar logo. E a gente vai se encontrar para conversar, para sorrir, para brincar. Claro que a gente vai poder se abraçar, né? Infelizmente, ainda não, mas só da gente se ver e sorrir um da cara do outro já vai ser bom demais, né? Então vamos lá. Então, nós falamos anteriormente sobre protozoários, que é o segundo componente aí do reino protista, não é? E vimos que os protozoários, eles têm vida livre, certo? Vivem em lugar úmido, tanto em água salgada como em água doce. E vimos que esses protozoários, eles podem apresentar algumas formas como pseudópodes, que é como se fosse uma boca que vai englobar, igual tem aqui na página 136. Eles também têm flagelo, que parece um rabinho, como aqueles que tem no protozoário. E cílios, que são vários cabelinhos pelo corpo inteiro, vários pelinhos, cabelinhos totalmente errados. Meu professor de biologia disse ele ia reclamar. Que servem para que eles se locomovam e também capturem alimentos, ok? E nós vimos vimos também a estrutura corporal, né? Muito importante vocês estarem reproduzindo no caderno de vocês essa forma estrutural. Então, observa aqui um tipo de um protozoário que é ciliado, que tem cílios. Ele tem vacúolo contrátil, vacúolo digestivo, ele tem um núcleo, ele tem citoplasma, dentro do núcleo ele tem cromossomos, que é o material genético. E vimos também que os protozoários se reproduzem por forma assexuada, por bipartição, que é quando um único indivíduo se duplica, dando origem a seres idênticos, né, geneticamente idênticos, e eles podem até se reproduzir raramente de forma sexuada, certo? E eu deixei uma tarefinha aqui para vocês, que foi na página 137, que é o seguinte: observe a foto a seguir e indique a estrutura da locomoção que cada protozoário utiliza. Vamos lá. Protozoário de vida livre denominado Amoeba prateus. Observe o corpo dele. Como é que ele se locomove? Esse protozoário de vida livre denominado Amoeba prateus. Observa que ele tem um negócio assim. Ele tem flagelo? Não tem, não tem aquele rabinho do flagelo. Ele tem um monte de pelinho, cílios? Não tem. Então, se ele não tem flagelo nem cílios, ele só pode ser o quê? Pseudópodes, não é? Vamos aqui pro segundo. Segundo aquele lázinho. Protozoário Trypanosoma gabiense. Agente causador da doença do sono, com o qual o indivíduo. Tem gente aí que pensa, que tem preguiça e pensa que tem isso aqui, né? Mas você não tem não, viu? É só preguiça mesmo, tá? Você não tem esse negócio aqui não. Viu, pessoas que eu não posso citar o nome para não entregar, né? Algumas pessoas que é assim do meu convívio, que acham que tem o Trypanosoma gabiense, mas é preguiça, só porque quer dormir demais. Então, ó, desperta para a vida, minha querida. Oh, desculpa, meu querido. Então, gente, sem brincadeira, esse protozoário ele causa uma doença, que é a doença do sono. Inclusive, teve uma região no Brasil em que quase toda a cidade foi afetada por esse protozoário. E ele causa, o indivíduo ele sente febre, cansaço, anemia, perturbação do sistema nervoso, desenvolvendo sonolência profunda. Então, essa sonolência não é só porque eu quero ficar na cama dormindo, mãe, não me acorda, por favor. É porque você sente fraqueza, você fica amarelo, você sente muita febre, desanimado, cansaço, anêmico demais. E aí o sistema nervoso fraco, não consegue nem pensar direito. O sistema nervoso está tão lesado, tão parado, que só pensa em dormir, a única coisa. Não fica, perde a sensibilidade, sabe? Aquela sensitividade, ela é perdida. Você não tem ânimo para nada. Então, esse bicho aqui é nojento. Então, olhando aqui para ele, vocês podem dizer: ele tem pseudópodes? Não tem.
Tem cílio? Não. O que é que ele tem? O rabinho aí, né? Flagelo. Então, na figura 1 é pseudópolis e na 2 é flagelo, ok? Então, é isso aí. Continuando, algumas protozoíses. Protozoídes são doenças causadas por protozoário. Como vimos, existem protozoários de vida livre e alguns que vivem de forma parasita. Lembrando que nem todo protozoário é ruim, como a gente viu, esqueci de comentar no início. Tem parasitas, como no caso de um tipo de parasita que vive no intestino do cupim, que ajuda ele na digestão da madeira. Alguns geram malefícios aos hospedeiros, já outros mantêm uma relação benéfica. As doenças causadas por essa relação são chamadas de protozoíses. Vamos conhecer algumas delas. Talvez você já ouviu falar. Amebíase. Se você não ouviu, sua mãe já, seu pai já, sua tia, seu tio, seu vizinho, sua vizinha, sua avó, seu avô, alguém já ouviu falar de amebíase, porque ela é muito comum. Doença causada pelo protozoário Entamoeba histolítica, chamada popularmente de ameba. O indivíduo a contrai quando ingere cistos maduros. O que é cisto, gente? Ovo, viu? Cistos são os ovos do parasita, presente em água e nos alimentos contaminados. Então, a importância de se lavar bem a comida e de cuidar da água, de tratar a água a ser consumida, e evita inúmeras doenças, inclusive essa aqui do protozoário, certo? Então, algumas pessoas contraem muita amebíase através da alimentação. É muito comum na zona rural, você em regiões sem saneamento básico. A gente fala assim, né, aqui da cidade, como se Largo da Pedra tivesse, nossa, saneamento básico. Não tem, é claro. Mas a gente acaba tendo um cuidado mais de lavar e tal. Então, na zona rural e nos lugares mais afastados do centro da cidade, é mais comum esse tipo de doença aqui, certo? Não quer dizer que nós não temos, ok? Então, a amebíase provoca ferimento no intestino, que ocasiona diarreia com sangue. A melhor forma de combater esta e muitas outras doenças é com medidas preventivas como proteção da água e do alimento contra a contaminação, higiene pública adequada, tratamento do esgoto e do lixo. Nós não temos esgoto tratado na cidade, não temos estação de tratamento de esgoto. Acho que eu já falei que até 2014 tinha uma lei que não podia ter nenhum lixão a céu aberto. Nós estamos em 2020 e ainda tem lixão na cidade. Uso de instalação sanitária adequada, tratamento da água, higiene pessoal, lavagem cuidadosa dos alimentos, sobretudo de frutas e verduras. O tratamento é feito mediante acompanhamento do médico, que prescreve medicamentos para combater o parasita e, se necessário, para aliviar os sintomas como náuseas. Depois tem a doença das chagas. Essa aqui é bruta, viu? Doença causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, que entra em contato com a corrente sanguínea. Olha, eu fico empolgada para falar dela. O bicho, esse bicho aqui, ele chama de barbeiro porque ele pica o rosto. Aí ele pica o rosto, aí ele defeca lá, sabe? Entendeu? E na fezes dele, o que ele faz? Ele te picou, aí dentro do buraco que ele te picou, não vai acontecer nada não. Sabe qual é o problema? É que ele pica, ele ainda defeca. Se você não sabe o que é defecar, meu amor, pesquise, porque eu não vou falar. Eu não tenho, o horário não me permite dizer essa palavra. Então, ele defeca dentro desse buraquinho e a fezes dele está cheia do Trypanosoma cruzi, do protozoário, do ovo, do cisto dele. E o problema é que ele picou, defecou e a gente, ó, tacou a mão e coçou. E aí ferrou o cisto entrar ainda mais. Aí o protozoário vai direto para a corrente sanguínea e começa a bagaceira, o estrago. Então vamos lá. Ele vai direto para a corrente sanguínea do indivíduo. A contaminação pode ocorrer pelo percevejo denominado barbeiro ou chupaça, que após picar uma pessoa suga o sangue do indivíduo enquanto este dorme, geralmente defeca, passando os protozoários presentes nas fezes pelo orifício deixado pela picada. Só podia não ser gente, tinha que ser um barbeiro mesmo.
via transfusão sanguínea e via transmissão congênita. Lembrando que transfusão congênito sempre é de mãe para o filho. De mãe para o filho durante a gestação ou durante a amamentação pelo leite materno. Então, grávidas que tem que ter muito cuidado quando for nos lugares que vão dormir, porque aonde tem muito barbeiro, casas de taipa. Eles gostam de se esconder nessas casas de taipa, certo? Então, quem não passou por um tratamento e adquiriu a doença das chagas, não pode amamentar, porque pode transmitir pelo leite. A doença das chagas provoca inflamações localizadas, compromete as funções cardíacas e hepáticas, ela aumenta o coração, então você pode até ver algumas questões de vestibular, que ele vai falar exatamente sobre essa questão da doença que aumenta o coração, e é ela, viu? Uma protozois que aumenta o coração é a amebíase. Então, ela compromete a função cardíaca e hepática do fígado. Seu combate requer a eliminação do vetor, que é o barbeiro, com inseticidas. Esse meio não é o mais conveniente, pois provoca poluição ambiental. E a substituição das moradias de barro e de madeira pelas de alvenaria, pelas de tijolo. Então, ele não fica somente na de barro, também na de madeira. Também requer atenção aos processos de transfusão sanguínea, utilizando-se de sangue devidamente testado. Seu tratamento é feito com rigoroso acompanhamento médico, com prescrição de medicamentos para matar o parasita, ou se a doença tiver evoluído para a forma crônica, conter sua progressão e as complicações digestivas e cardiovasculares decorrente dela. Então, pense numa bicha horrível, esse doença da chaga, é porque o livro de vocês não fala as coisas ruins que ela faz, não. Quando a gente estudou protozoário na universidade, meu amigo, essa doença da chaga aqui faz estrago. O professor levou lá para o nome, é horrível. Aí tem outra também terrível aqui, que é o calazar ou a leishmaniose visceral. Eu vou ver, não sei se ainda tem, se tivesse o slide do professor e mostrar para vocês. Mas eu vou ficar devendo para vocês essas imagens terríveis, que vocês gostam, assim. Calazar, a doença causada pelos protozoários Leishmania chagase, que ao se instalar nos órgãos internos, podem provocar crescimento do baço e do fígado, anemia, queda de cabelo, dentre outros. O indivíduo adquire o protozoário por meio da picada da fêmea do mosquito Lutzomia longipalpis, ou mosquito palha. É fundamental tratar todos os casos humanos e eliminar os próprios mosquitos, que podem ser fonte de infecção. Quando acomete animais como cão, raposa e gambá, não transmite via mordida, mas pode espalhar a infecção por intermédio dos mosquitos que picam o animal infectado, sendo vetores. Por isso, cuidado ao ver cães com muitos ferimentos pelo corpo, quase sem pelos, pelas ruas do seu bairro. É fundamental procurar o Centro de Controle de Zoonoses do seu município para receber orientação. No caso aqui, quando vocês verem algum animal algum cão, é muito comum nos cachorros ter calazar. Eles têm muito ferimento, queda de pelo, uma água feia, caído, já procura a vigilância sanitária para retirar aquele animal da rua, sabe? Na minha rua teve um caso, a dona chorou, foi um desespero, mas tinha que tirar ele da rua porque era um perigo, né, para as crianças. Então, para todo mundo, na verdade. Então, ele foi retirado. Se você tiver um cão em casa, fique atento às campanhas de vacinação realizadas anualmente pela Secretaria de Saúde, pois, caso contrário, ela poderá transformar-se num reservatório doméstico de parasita, que será transmitido para pessoas próximas por meio da picada do mosquito vetor da doença. Quando ele se alimenta do sangue infectado de um hospedeiro, inocula a leishmania em pessoas ou animais sadios. Algumas medidas preventivas podem ser tomadas, como proteção individual com utilização de repelentes, mosquiteiros, telagem de janela, uso de inseticidas, dentre outros. Construção de casas à distância de 500 metros da mata, então evitar morar dentro do mato é importante. Eliminação de reservatório do mosquito, tratamento do indivíduo contaminado.
O tratamento pode ser realizado pela administração de medicamentos para combater o parasita sob rigoroso acompanhamento médico. Mais uma vez, nunca se trate em casa, procure sempre mesmo médico. Aqui tem um investígio que vocês podem estar fazendo e outra doença aqui que é a malária, doença causada pela protozoário do gênero Plasmodium, transmitida pela picada também de uma fêmea do mosquito Anopheles darlich. Essas fêmeas é perigosa, né? A malária causa febre alta, vômito, dores de cabeça e no corpo. A medida mais eficaz de combater a malária é impedir a proliferação dos mosquitos transmissores da doença, mediante o aterro dos lagos, a instalação de telas em janelas e portas, impedindo assim a entrada do mosquito, além do uso de inseticida. O tratamento consiste na administração de medicamentos para combater o parasita no organismo e requer rigoroso acompanhamento médico, pois se incompleto ou com dosagem insuficiente, pode deixar o parasita mais difícil de combater. Eu, particularmente, conheço algumas pessoas que têm malária e elas sempre têm uma crise, né? E é terrível, a pessoa sente realmente um mal-estar horrível, fica se tremendo. O meu vizinho, gente, meu vizinho tava no sol quente, tiriricando, com lençolzão cobrindo ele e se tremendo de frio. Pense num negócio, ele ataca o fígado. Vocês podem observar aqui o fígado do homem sendo comprometido aqui na imagem. Então aqui vai ficar uma tarefinha tão bonitinha para vocês fazerem na 140, certo? E a gente se encontra na correção na próxima semana. Fiquem com Deus e até mais.